É uma honra hoje estar aqui mais uma noite, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. E mês passado eu estava aqui pregando sobre dízimo e oferta. E hoje eu estou trazendo a palavra do Senhor para o seu coração, amém? Eu queria compartilhar uma palavra que está lá em Ezequias, no capítulo 38, do 1 ao 5. Perdão, desculpa, Isaías. Amém? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tema da nossa palavra hoje é o renovo do posicionamento espiritual. Glória a Deus. Gente, para quem já conhece, o rei Ezequias era um homem temente a Deus, fiel de coração. Durante o seu reinado, ele fez muitas coisas retas aos olhos do Senhor. Para quem já conhece a palavra do Senhor, que já leu essa passagem, né? Então, Ezequias, ele derribou muitos altares de Baal, destruiu muitos ídolos e levantou muitos altares para adoração a Deus. A Bíblia relata que o povo de Israel se alegrou no reinado do rei Ezequias. Eles voltaram a adorar novamente, né, ter um vínculo com Deus naquele lugar. Eles eles voltaram a reinar com Deus. O Deus falava toda vez com ele e ele tinha um certo vínculo de intimidade com Deus. Mas durante na nossa caminhada, eu falo para vocês, meus amados, durante a nossa caminhada com Deus, lá no meio fala assim que nós teremos lá no meio do caminho, durante a nossa caminhada, nós teremos muitos obstáculos, tempos ruins, né, tempestade. A gente fala assim que nós passamos por muitas situações desse tipo no momento que nós estamos caminhando, né, com Deus, nós passamos por muitas, fala assim, tempos ruins, tempestade, mas a palavra de Deus, ele fala assim: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você vencerá, amém? Então vamos lá para o primeiro tópico. Melhor ouvir e praticar do que sacrificar, amém? Glória a Deus. Melhor ouvir e praticar do que sacrificar, glória a Deus. No momento que Deus deu uma ordem para o profeta Isaías, dizendo assim: vai,
vai ter com o rei Ezequias e diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta ele deu uma instrução para o rei Ezequias. Né? Passou uma instrução, como todos os dias nós temos em nossas vidas. Né? E deu uma instrução mandado por Deus para o rei Ezequias, amém? Eu falo para vocês, meus amados, todos os dias Deus nos dá as instruções através de pessoas. Eu falo assim, o nosso pastor, todos os dias eu falo assim, dia de domingo, o pastor está trazendo uma palavra em nossas vidas, né? Então, cada momento que o pastor sobe aqui no altar, ele está passando umas instruções para nossas vidas. Também os nossos líderes, né, do grupo familiar, todos eles também, então, eles têm eu falo assim, eles passam essas instruções, como nós devemos caminhar na presença de Deus, como nós devemos relacionarmos com Deus. Amém? Então, o profeta, nesse momento, o profeta deu uma instrução para Deus, deu uma instrução mandada por Deus para o rei Ezequias, né? E meus amados, eu falo algo para vocês, que nós, como caminhamos, nós como sendo, fala assim, nós como sendo do grupo familiar, né? Tem pessoas que nas nossas vidas, que Deus levanta como líder, para que eles venham a trazer uma palavra eu falo assim, uma palavra que vem nos ensinar a caminhar conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente sozinho a gente não conseguimos andar, né? Às vezes a gente sozinho, infelizmente, a gente tropeça em pequenas pedras, né? Mas está ali o nosso pastor, nossos líderes, para que eles venham trazer uma palavra, que eles venham direcionar a gente caminhar onde devemos caminhar no caminho certo, amém? Então hoje, eu falo para vocês que hoje eles estão sendo instruídos pelos seus líderes. Eu falo para vocês aqui um exemplo. Espera aí um momento. Um exemplo. O Junad. O Junad. Vamos colocar um exemplo assim, o Junad. Hoje, o Junad, eles estão sendo instruídos pelos seus líderes. Por você, pai, por você, mãe. Ensinando eles no caminho, ensinando eles a caminhar na presença do Senhor, que é o caminho certo, amém? Eu tenho assim, eu falo assim para vocês, o meu filho Uriel. Vou comentar um pouquinho dele aqui. Uriel dentro de casa. Para quem já conhecia o Uriel, né? Nossa, o Uriel dentro de casa, meu Deus, às vezes tinha que falar, Uriel, para com isso, para com aquilo ele todo o tempo estava ativo ali. Mas quando ele saía para ir para outro canto, assim, vindo para a igreja, então era uma criança que ele ficava quietinho, se calava, não tinha, não conseguia se expressar com as pessoas, né? E a gente sempre via isso, eu falava, meu filho, mas tem que saber se expressar com as pessoas, conversar com os amigos. E ele ficava sempre caladinho, ele tinha esse problema, sabe? Mas no momento que ele começou a caminhar com o pessoal, com as crianças do Junad, a liderança, né, dele, hoje eu falo assim, que o meu filho mudou muito mesmo. Hoje eu falo assim que eu estava comentando com a Rose, que eu fiquei maravilhado de ver ele subindo no altar, né? Trazendo uma palavra, eu fiquei, nossa, Uriel subindo no altar, trazer uma palavra, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, cara, que coisa maravilhosa, né? Então, ele era uma criança assim, mas conforme as instruções que a liderança do Junad vai passando para ele, cada dia mais o Uriel eu falo assim, está mudando, cada dia dentro de casa. Às vezes lá em casa, a gente faz um culto familiar, né? Nossa, assim, à noite, a partir das 10 horas, a gente sempre se reúne, a gente ora, a gente dá uma palavrinha, então ele traz a palavra também, sabe? Então é algo que ele não participava com a gente, sabe? Ficava quietinho,
E hoje eu falo assim, eu dou glória a Deus do que ele está participando, né, no Junad, que a liderança assim, do Junad, o que está fazendo, ele está sendo uma criança que está sendo com o coração dele transformado, está aprendendo a andar, caminhar com Jesus, amém? Então, quando o profeta passou essa instrução, mandada por Deus pelo rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, era algo que estava andando errado, era algo que estava, não, perdão, quando Deus passa por rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, era algo que estava andando errado, fala assim, tinha algo que estava bagunçado, fora do normal, né? Eu creio assim que quando o profeta falou assim para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, aí era alguma coisa que estava andando errado, né? A palavra de Deus diz que ele estava com o coração exaltado, né? Para quem conhece a palavra de Deus, já leu, né? Ele estava com o coração exaltado. Então eu falo para vocês, meus amados, o rei Ezequias, ele era um rei bem sucedido, reto e fiel a Deus. Eu vou falar algo para vocês aqui, um pouquinho de... Quando eu aceitei Jesus na minha vida, né, foi algo assim bem... eu fiquei assim, eu falo assim que é o meu primeiro amor com Cristo. Nossa, eu era apaixonado totalmente por Cristo. Eu estava na igreja, era oração, 24 horas a gente estava ali buscando, a igreja... A gente saía com a igreja, saía para evangelizar, a gente estava buscando, sabe? Aquele era fala assim, que era um tremor mesmo do Senhor mesmo que tocava em nossas vidas, né? E nesse momento a gente foi chamado para ser líder, né? Também lá na igreja que a gente congregava lá na nossa cidade. Então foi algo assim bem, a gente ficava olhando assim, eu falava, meu Deus, cara, que coisa maravilhosa. Eu estava no primeiro amor, né? Mas eu falo para vocês, durante a nossa caminhada, a gente passa por algo assim, a gente está no primeiro amor, aí lá na frente tu vai passando por situações, né? Às vezes vai passando tendo conhecimento, mas às vezes tu vai passando por algo na tua vida que tu vai querendo se desviar, ou então vai querendo sair da presença de Deus, vai querendo... Tem um momento da minha vida, eu falo para vocês que eu tentei parar tudo, mas tipo assim, não querer me afastar de Deus, mas tipo assim, parar com o célula, que eu trabalhava em célula, a gente trabalhava em célula, parar com célula, e aquilo ficou assim no meu coração. Falei, nossa, cara, era o primeiro amor, foi tão maravilhoso, e agora por que está acontecendo isso? Aí o que eu fui entender, que na nossa vida, às vezes, a gente não dá ouvido o que Deus está falando com a gente, que está tendo as instruções, o que os nossos líderes estão passando, o que os nossos pastores estão passando para nós. Às vezes a gente não quer dar ouvido. Então foi um momento da minha vida que eu passei por muitas tribulações mesmo. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, né? Glória a Deus. E eu falo para vocês, mas para o rei Ezequias, essas instruções foi dada pelo profeta Isaías. Mas agora, meus amados, para nós, a leitura bíblica, eu falo assim, a leitura bíblica sobre nossas vidas, que é um conhecimento que nós obtemos para nossas vidas, né? O pastor, os nossos líderes, ele traz esse conhecimento para nós também, amém? Eles foram levantados por Deus para te ajudar, para te direcionar no caminho certo, para onde você deve andar, amém? Se o seu líder, o seu pastor hoje, ele tem uma vida bem-sucedida, é porque lá no comecinho teve pessoas que estavam com ele, ensinando, mostrando e levando eles para mais próximo de Deus, amém? Para que eles tivessem uma intimidade com Jesus. Eu falo algo para vocês, ninguém chega ao sucesso sozinho. Eu tenho isso comigo, gente. Ninguém chega ao sucesso sozinho. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar,
para nos direcionar aonde nós devemos caminhar. Amém? Falo para vocês, se hoje eu estou aqui é porque teve pessoas que me direcionou e me mostrou o caminho que eu deveria andar. E Cristo, eu falo para vocês, é o caminho que Cristo é o caminho que me leva para o sucesso, para uma vida bem-sucedida. Amém, meus amados? Mas, eu falo para vocês, quando eu falo assim, uma vida bem-sucedida, é uma vida digna com Cristo, é uma vida com fidelidade, eu falo assim, no casamento, fidelidade no trabalho, com os amigos, né? Com Deus, com o próprio Deus. Eu falo isso, quando eu falo assim de vida bem-sucedida, eu estou falando a respeito disso, amém? Agora, quando nós não damos ouvido para as instruções que vêm de Deus para nossas vidas, acontece o que? A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, 26, 27. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a põe em prática será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu e os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e a sua queda foi grande. Amém? Sinto muito, mas o que acontece é isso, quando a gente não dá ouvido à palavra de Deus, quando nós não queremos ouvir as instruções, não só do nosso líder, também como do nosso pastor, mas também de instruções com os nossos pais, quando a gente não tem assim umas instruções, felizmente o caminho é esse, nós caímos e felizmente nós levamos a um lugar que eu quero que nenhum de vocês quer estar nesse lugar, amém? Agora vamos lá para o segundo tópico. A instrução gera transformação. Você sabia que a mudança, ela começa de dentro para fora? Ai, não consigo ouvir glória a Deus. Né? Como o pastor fala, né? Sim. A mudança, ela começa de dentro para fora. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que ele fala assim, que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso dentro dela. Não sei se vocês já viram aí para falar sobre... Nossa, isso é top. Eu acompanho muito o pastor Josué Gonçalves, né? Então ele fala assim, que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso dentro dela, amém? Eu falo para vocês, meus amados, não adianta eu querer ser um grande pregador da palavra, ser o melhor gerente no meu trabalho, ou então ser o melhor aluno na sala de aula, ou ser o melhor jogador da minha equipe, se eu não sou o melhor homem ou mulher, ou pai ou mãe dentro de casa. Amém? Não adianta. Eu falo para vocês, não adianta, porque eu falo assim, cara, quando o pastor Josué falou assim que a mudança começa de dentro para fora, quando ele diz que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso dentro dela, eu peguei essa frase e guardei no meu coração, como fala lá em Salmos, né? Então, foi algo que falou muito no meu coração essa frase aí, porque, gente, eu sempre falo para a Rose, falo para o pessoal lá em casa, eu nunca venho falar algo que eu não viva, nunca venho falar, subir no altar, falar uma palavra que eu não venha viver aquela palavra. Então, eu falo para vocês que eu tinha esse problema, eu queria obter sucesso lá fora. Eu falo assim não estou falando no espiritual, estou falando no trabalho. Lá, se para quem me conhece aqui, eu sou cozinheiro profissional, para quem me conhece. E hoje eu estou totalmente em outra área. Hoje agora estou vigilante. Olha, eu troquei. Então foi mais de, eu falo assim, 20 anos
trabalhando nessa área de cozinha. Então, lá eu recebia muitos elogios dentro do meu trabalho. A gente já cozinhei para o Lula, já cozinhei para todos esses uns atores da Globo aí, tudo já cozinhei. Inclusive, até agora há pouco tempo, fizemos um evento para o Medina. Então, eu recebia muitos elogios naquele momento ali, né? A pessoa ia lá dentro da cozinha, poxa, parabéns, essa comida está ótima. E eu me achava assim, nossa, cozinha e tal, para esses caras, né? Só que, cara, eu achava que faltava algo, porque eu chegava dentro de casa e, tipo assim, eu não era assim, aquela pessoa que eu deveria ser dentro da minha casa. Então, era algo que eu ficava assim. Felizmente, teve momentos que a Rose chegou comigo e falou, cara, você é um cristão, nós somos cristãos, então vamos tentar mudar, porque está dando alguma coisa, está errado, assim, assim, assim. Aí fui que caiu a ficha, né? Foi que os meus líderes me chamou e tiveram uma conversa, falou assim, eu fui me abrir para o meu líder e contei para ele, que tempo chamava deixa eu me lembrar, a gente fazia, eu esqueci o nome que a gente tinha, só conversa só com o líder, né? Eu esqueci. Discipulado. Eu tinha o discipulado com eles, né? Então eu tinha vergonha de falar aquilo que eu vivia dentro da igreja, mostrava algo para as pessoas, mas eu não vivia dentro da minha casa. Então foi algo que que eram meus líderes, me chamou e conversou comigo a respeito disso. Não, cara, a mudança, e foi que ele passou essa informação, a mudança, ele começa de dentro para fora. A mudança começa de dentro da tua casa para fora. Não adianta tu querer ser lá fora, tu querer ser aquela pessoa que recebe elogios, que recebe isso, mas dentro da sua casa você é péssimo. Desculpa falar, mas eu falo isso porque eu vivia isso. Então foi algo que essa palavra que o pastor José Gonçalves falou, quando ele pregou essa palavra, né? Foi quando ele foi numa conferência lá na minha cidade, né? Ele pregou sobre família lá e eu catei essa palavra para mim. Então eu falo para você, meus amados, que se eu não sou o melhor homem ou mulher, como eu já falei, dentro de casa, nada para mim vale. Então eu tenho que ter o meu coração transformado, né? Tenho que ter o meu coração transformado com o sangue de Jesus, amém? Mas quando eu decido a ouvir as instruções e aceitar a transformação no meu coração, aí sim, o sucesso ele é estabelecido na minha vida, amém? Eu queria colocar um versículo do Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Eu falo para vocês, quando Jesus bate na porta do nosso coração e você já tem uma certa intimidade com ele, você já deixa a porta, não sei se vocês conhecem essa palavra, escancarada. Quem conhece essa palavra aí? A porta escancarada, que é a porta aberta. Eu falo para vocês que isso é intimidade, gente. Quando a gente tem intimidade com Cristo, ele pode chegar, no momento que você está buscando, ele pode chegar ali, a porta do seu coração já está aberta para que você possa vir receber ele, amém? Para que ele venha e faça morada na minha vida e na sua vida. Então, acontece que aí sim acontece a palavra que diz lá em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada no Senhor Jesus. Amém? Eu falo assim, meus amados, que quando
a sua vida espiritualmente está firmada em Cristo Jesus, pode vir aquilo que eu passei, trevoada, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas você não será abalado, porque os seus pés estão firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, amém? Então, meus amados, tudo é uma questão de ouvir e praticar as instruções de Deus para nossas vidas, para que venha uma nova geração eleita, cheia do Espírito Santo e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Amém? Isso só depende de quem? De mim e de você. Como eu passo a informação, as instruções para quem eu estou liderando, ou então para o meu filho, né? Ou então para minha esposa, mas depende de mim e de você, meus amados. E eu falo para vocês que eu pedi para Deus, eu dizer assim, que o momento que eu subisse aqui para falar sobre essa palavra, eu podia também, que Jesus podia vir me tratar nessa palavra. Ah, mas por que, Wando, tu anda... Eu falei, não é porque eu ando, porque eu falo assim, todos nós somos falhos, né? Todos nós somos pecadores. Todos nós, a gente passamos, às vezes a gente tropeça por pedrinhas, às vezes não é que é pedrão, às vezes é coisas tão pequenininhas que a gente vai, passa e tropeça, aí a gente não consegue, às vezes é um abismo pequenininho que tem como a gente passar, a gente pular aquele abismo, mas a gente prefere, sabe o quê? Ficar ali olhando, vai na ponta, volta, né? É o que acontecia comigo. Eu tinha situações na minha vida que eram coisas tão pequenininhas, pedras pequenininhas no meio do meu caminho, e eu achava que aquilo ali era normal, mas era aquilo ali que eu fazia tropeçar, nas pequenas pedras, não é as grandes pedras, é as pequenas pedras. Mas tudo isso eu entreguei na mão do Senhor Jesus, aonde Ele transformou a minha vida. Mas isso, quando Jesus transformou a minha vida, é porque hoje eu falo para vocês, meus amados, hoje eu consigo ouvir, não só ouvir, mas também praticar o que diz na palavra de Deus, todos os dias da minha vida. Então hoje eu falo assim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso, e eu creio que na vida de cada um de vocês, Deus vai fazer a morada, Deus vai dar a transformação, amém? Eu queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos. Queria orar por você, amém? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia nós estamos aqui em Tua presença. O Senhor nos concedeu para que nós viemos estar na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Pai, acompanhe a gente na nossa ida, na nossa volta, e deixa nada de mal venha acontecer conosco, meu Pai, porque Tu és santo e maravilhoso e cremos no Teu mover. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.